Boa noite, meus queridos e pacientes ouvintes, amantes das duas rodas. Pela nossa rádio Viagem do Rock, está no ar mais um programa da série Na Estrada com Marcão, sempre sob a direção e a supervisão corretíssimas de Roberto Leal, o grande Roberto Leal. No programa passado, eu falei sobre o 16º aniversário do Falcões da Estrada Motoclube, uma agremiação motociclística da cidade de Bom Despacho, nas verdejantes Minas Gerais. Hoje eu vou falar sobre algumas curiosidades do mundo das motos e sobre as 10 motos que mudaram a história dos veículos de duas rodas no mundo. Para começar a conversa, eu quero bater novamente na tecla da doação de sangue. Sempre dizemos que a comunidade motociclística é muito, mas muito solidária. Então vamos mostrar essa solidariedade doando sangue. Tá com medinho, é? Deixa de ser frouxo, cabra. Doar sangue não dói e faz bem à saúde e ao espírito. Isso é uma verdade. Bom, vamos a algumas curiosidades do mundo das motos. O primeiro sujeito a idealizar o que seria uma antepassada das motos foi o italiano Leonardo da Vinci. Mais famoso impossível, hein? A motocicleta foi inventada simultaneamente por um francês e um norte-americano, no ano de 1869. Mas é bom que fique claro que o que Louis Perrault e Sylvester Roper inventaram, na verdade, foi apenas uma bicicleta equipada com um motor a vapor. A motocicleta com motor a combustão foi concebida em 1885 pelo alemão Gottlieb Daimler. Falhei agora, né? O nome do cara era Gottlieb Daimler, com a ajuda de um sujeito chamado Wilhelm Maybach. Se vocês acharam os nomes familiares, vai um lembrete. Daimler e Maybach são os fundadores da Mercedes-Benz. O primeiro piloto de uma moto a combustão foi Paul Daimler, filho do tal Gottlieb. E foi um detalhe interessante, porque ele tinha apenas 16 anos de idade, o Paul, quando pilotou a primeira moto a combustão do mundo. Uma curiosidade é que o Daimler e os seus sócios deixaram o invento praticamente de lado para se dedicarem à fabricação de automóveis. Em 1910, já existiam cerca de 400 fabricantes de motocicletas no mundo. O primeiro deles surgiu na Alemanha, em 1894, e se chamava Hildebrand and Wolfmüller. As primeiras motos que chegaram no Brasil vieram no início do século XX e foram importadas dos Estados Unidos e da Europa. Diferentemente do que muitos dizem que chegaram depois de 1920, a gente tem notícia de que começaram a chegar em 1904. Uma das marcas de motocicletas mais antigas ainda em atuação é a norte-americana Harley-Davidson Motor Company. A Harley-Davidson foi fundada em 1903. Mais antiga ainda é a britânica Triumph, surgida em 1885. Lá se vai um tempo, hein? A japonesa Yamaha surgiu em 1887, mas como fabricante de pianos. Por falar nisso, o italiano Ducati iniciou suas atividades fabricando rádios. E a BMW foi fundada com o objetivo de produzir motores para aviões. E só mais tarde começou a produzir motocicletas e, posteriormente, bem depois, automóveis. O nome Cagiva é uma abreviação de Castiglione Giovanni Varese, uma fusão dos nomes de seu fundador Giovanni Castiglione com o nome da cidade italiana onde a marca de motos surgiu, Varese.
A Bimota é uma das marcas mais jovens do mercado. O nome Bimota vem das iniciais de seus fundadores, Valerio Bianchi, Giuseppe Mori e Massimo Tamburini. Uma das marcas mais cultuadas do mundo é a Bimota. Não sem motivos. Além de serem potentes, as motos Bimota são personalizadas. Dos 6 modelos mais caros vendidos no Brasil, 4 são da Bimota. As cidades com maior número de motos por habitante no Brasil são Rondonópolis, do Mato Grosso, com 41 motos para cada 100 habitantes, e Ji-Paraná, em Rondônia, com 27 motos para cada 100 habitantes. No Brasil, a região com maior número de emplacamento de motos é o Nordeste, seguido do Sudeste. Juntas, as duas regiões representam 69% do mercado brasileiro de motos. E por falar nisso, vocês sabiam que morrem 23 pessoas em acidentes de motos por dia no Brasil? É brabo, hein? Temos que mudar isso. Um sujeito chamado Bill Baxter conseguiu alcançar a inacreditável velocidade de 265 km por hora numa Kawasaki Ninja. Não seria grande coisa se não fosse por um pequeno detalhe: o Baxter é cego. Ainda mais impressionante é o recorde do norte-americano Yves Nivel. Ele alcançou a incrível marca de 433 fraturas de ossos em diversos acidentes de motos. Haja platina, hein? Pouca gente sabe, mas a francesa Peugeot é também uma importante fabricante de motos. Bom, agora vamos às 10 motos que de alguma forma mudaram a história mundial desses veículos. Da primeira fábrica de motos na Alemanha em 1894, a tecnologia embarcada que temos atualmente no mundo das motocicletas e que nos dá muito mais segurança e conforto, o mundo das duas rodas teve seus modelos revolucionários que mudaram conceitos, seja pela linha harmônica que uma ou outra tivesse, seja pelo pioneirismo da maioria delas. Para dar uma ideia dessas criações, eu selecionei 10 motos que mudaram os rumos da história. E mudaram de verdade. Se a gente parar para pensar, elas foram o divisor de águas. Em algum detalhe, em algum equipamento, em alguma inovação, enfim, em alguma coisa. Então vamos lá. A Indian Motorcycles Manufacturing Company foi fundada em 1901. Antes da Primeira Guerra Mundial, a marca era considerada o maior fabricante de motos do mundo. A grande contribuição da Indian surgiu em 1914, com o modelo Indian 998, que o nome é alusivo à capacidade do motor aplicado, de 998 cilindradas. Foi a primeira moto da história com partida elétrica e suspensão traseira com sistema de braços oscilantes. Isso em 1914. Hein? Para muitos, naquela época, ela era vista como a moto mais confiável de todos os tempos. Especializada na produção de armamentos bélicos, a indústria belga FN, que significa Fabrique Nationale de Herstal. Herstal é o local onde ela se situa. Criou o primeiro motor de 4 cilindros em linha para motos em 1905. Primeiramente com 365 cilindradas, passou para 410 cilindradas no ano de 1906, para 498 cilindradas em 1910 e para 600 cilindradas em 1913. Outra curiosidade dessa moto FN era a ausência de suspensão traseira. Em 1914, a FN evoluiu ao receber câmbio de 2 marchas e embreagem seca. Entre 1983 e 1992, a BMW produziu o motor K100,
de 4 cilindros em linha, instalado deitado e longitudinalmente. Contudo, a grande inovação da BMW apareceu em 1988, quando chegou às lojas a K100 equipada com freios ABS. Foi a primeira moto no mundo equipada com freios antitravamento, e foi uma verdadeira revolução. A Honda GL 1800 Goldwing traz ótima capacidade cúbica e equipamentos dignos de automóveis de luxo. Além do motor de 1832 cilindradas, traz sistema de som, freios ABS, controle de velocidade e de tração, marcha ré, 3 compartimentos de bagagem com abertura por controle remoto. No ano de 2007, melhor dizendo, essa top de linha ganhou também airbag, que foi o primeiro para motos. O equipamento funciona por meio de 4 sensores que fazem uma leitura do impacto frontal e, se for o caso, acionam a bolha inflável. Melhor dizendo, bolsa inflável, né? Coisa feia. Bolha é de inflação, de corrupção, essas coisas assim. A produção da Yamaha RD50 começou em 1974 na cidade de Guarulhos, no estado de São Paulo. O motor de 2 tempos de 50 cilindradas atingia a velocidade máxima de 85 km por hora. Essa foi a primeira moto fabricada no Brasil e tinha como novidade o sistema de admissão diretamente no cilindro. A suspensão dianteira era composta de garfo telescópico com molas externas, e a suspensão traseira tinha braço oscilante com duplo amortecimento. Ambos os sistemas de freio eram a tambor. A famosíssima Sete Galo, da Honda, foi apresentada ao mundo no Salão de Tóquio, no Japão, em 1968. Seu motor de 4 cilindros em linha de 736 cilindradas, disposto transversalmente e alimentado por 4 carburadores Mikuni, levava o motociclista aos 194 km por hora de velocidade máxima. A transmissão era de 5 marchas. Essa moto trazia 2 grandes novidades: o freio a disco na dianteira e o comando de válvulas no cabeçote. Além disso, com seu preço acessível, foi a responsável pela expansão da marca Honda e pela queda, obviamente, né, subiu a Honda, o número de vendas da Honda, e caiu a das marcas britânicas, como a Norton e a Triumph, por exemplo. No final dos anos 90, a Sete Galo foi eleita a moto do século XX. A Suzuki GSX 750 estreou no mercado mundial em 1985. Com desempenho de moto de competição, essa Suzuki, digamos, na versão civil, tinha motor de 4 cilindros em linha montado transversalmente, DOHC, que é Double Overhead Commander, ou duplo comando de válvula na cabeça, entenda-se no cabeçote, 16 válvulas, e desenvolvia 106 HP de potência máxima a 10.500 RPM e 6,52 kgf a 8.000 RPM de torque máximo. A GSX utilizava o SACS, que é o Suzuki Advanced Cooling System, um sistema que refrigerava os cilindros e pistões com o próprio óleo do motor. Esse sistema, que foi desenvolvido pelo engenheiro Etsuo Yokouchi, foi amplamente utilizado pela Suzuki de 1985 a 1992. Editou tendências do segmento das esportivas. A Suzuki GSX 750 foi uma das primeiras motos de rua projetadas para ser a mais rápida nas pistas. A bicilíndrica Triumph Thunderbird 650, pilotada pelo ator Marlon Brando, ficou eternizada no filme O Selvagem, no original The Wild One,
de 1953. Essa Naked era o sonho dos motociclistas da década de ouro. Tinha um visual refinado e bom desempenho. Enfim, ela era uma moto com cara de moto. Fundada em 1885 por Siegfried Bettmann e Maurits Schultz, a Triumph iniciou a fabricação de motocicletas em 1902 e chegou a ser uma das maiores do mundo. Depois de quase falir e renascer, a Triumph continua até hoje fabricando belas motos na Inglaterra e é uma das marcas de maior sucesso atualmente no Brasil. Impossível se falar em moto revolucionária sem se falar na charmosa Vespa. Ela foi idealizada e construída pela empresa italiana Piaggio depois da Segunda Guerra Mundial, com pequenos motores de 2 tempos que eram utilizados na guerra para dar partida nos aviões. Criada para ser um meio de transporte acessível e barato, a Vespa fez enorme sucesso pela simplicidade, robustez, elegância e, acima de tudo, baixo custo. E depois que Gregory Peck, pilotando uma Vespa, levou na garupa Audrey Hepburn para dar uma volta em Roma, no filme A Princesa e o Plebeu, esse pequeno scooter ganhou notoriedade mundial. A Vespa é cult, acredite. E ela é fabricada até hoje pela italiana Piaggio e pela indiana Baiai. 2 malucos visionários norte-americanos, chamados William S. Harley e Arthur Davison, no finalzinho do século XIX, adaptaram um antigo motor num quadro de bicicleta. E essa ideia resultou no que foi o início da marca mais cultuada de todos os tempos, a Harley Davidson. Entretanto, a primeira moto da marca só apareceu em 1904 e foi batizada com o nome de Silent Grey Fellow. Essa primeira Harley tinha um motor monocilíndrico de 494 cilindradas e desenvolvia 6,5 cavalos de potência máxima. A produção desse modelo durou até 1912. Já o motor V-Twin da Harley Davidson, que é o tradicionalzão dela, surgiu em 1909. Bom, gente, sem querer me mostrar um chato insistente, embora eu saiba que eu seja, vou repisar a campanha de prevenção de acidentes e diminuição de mortes no trânsito, que foi o maior lance que fizeram no mundo até hoje de prevenção a respeito de todos os veículos que circulam no mundo todo, e foi chamado, e vai continuar sendo chamado todos os anos, de Maio Amarelo. Maio já está no passado, né? Mas a preservação de nossas vidas tem que estar muito e sempre presente nas nossas cabeças. Temos que dar um basta nessa verdadeira guerra urbana no trânsito. Por favor, gente, pilotem com atenção e com cautela. A coisa precisa ser feita com critério, responsabilidade. E sejamos sempre gentis, mesmo quando um caboclo fizer uma cagada e deixar a gente muito puto. E façam sempre a manutenção correta da motoca. Motociclista morto não curte a vida e também não come ninguém. E não se esqueçam da campanha R$1 para o motoboy. Dê R$1 de caixinha para um motoboy que pilota com consciência, que é educado e que trabalha direitinho. Ajude o bom motoboy a não precisar correr tanto, pondo em risco a vida, para poder pagar as suas contas em dias e manter a sua família com dignidade. R$1 não fará diferença no bolso de ninguém, gente, e será de grande ajuda para o motoboy correto. Vão abraçar essa daí que vale a pena. Divulguem se vocês acharem que devem. Bom, meus queridos, é chegado o momento de pôr a moto no cavalete, de calar a minha boca e dar um fim nessa bagaça de programa, né? Ainda que ninguém ligue, eu sigo dizendo que meus programas têm suas reprises às quartas-feiras, às 22 horas, sempre pela nossa rádio Viagem do Rock.
e são também publicados no YouTube. Para assisti-los no YouTube é só acessar o canal Viagem do Rock / Na Estrada com Marcão. O risco é de vocês. Eu sei que ninguém quer, mas caso queiram fazer contato comigo, meu e-mail é naestradacommarcal@gmail.com naestradacommarcal@gmail.com e no Twitter, @motocicleta27 em numeral, @motocicleta27. Nessa altura do campeonato eu aceito até xingamento e ofensa, tá? Bem, gente, boa noite a todos e que cada um fique com o Deus em que acredita. Continue ouvindo a sua rádio Viagem do Rock. E não esqueçam, pilotagem de moto é coisa séria. Responsabilidade, critério, atenção, gentileza é o mínimo que a gente pede. Beijo em todo mundo, gente. Fui.